gente! Estamos começando mais um episódio do podcast Educação Audiovisual na Prática. É o podcast da Semente, a Escola de Educação Audiovisual. É uma alegria estar aqui novamente e a gente convida uma pessoa muito especial para conversar com a gente hoje. Então, eu vou apresentar a roda e depois o tema da nossa conversa de hoje. Então, seja bem-vindo, Ana. Olá, boa noite. Oi, Felipe. Oi, Leila. Oi, Isaac. Todo mundo que está ouvindo a gente agora também. Salve, Isaac. Boa noite, gente. Eu e minha mão quebrada, saudamos todas e todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro. E aí, Leila, entra na roda. Boa noite. Agradecer primeiramente esse convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? E agradecer também a todos que nesse momento se fazem presente, nos escutam e nos escutarão, né? Muito bom, Leila. Muito prazer, muito bom recebê-la aqui. Pessoal, contextualizando, a gente está fazendo essa gravação no dia 27 de maio, à noite, tá? Estamos no meio da pandemia e esse tem sido um momento também de um momento de celebração em que a gente pode encontrar amigos, né? Mas também refletir as questões que estamos vivendo com seriedade e buscar encontrar caminhos dentro das nossas possibilidades que possam contribuir com as professoras e professores nesse momento tão dramático da nossa vida individual e coletiva, né? O tema de hoje tem a ver com as possibilidades da educação audiovisual nesse momento do ensino híbrido e remoto, mas também para além dele, né? Desde que a gente foi surpreendido por essa pandemia, a gente percebeu como a linguagem audiovisual ganhou uma certa centralidade nos processos de mediação de aprendizagens, né? E não que precisasse de uma pandemia para que a potência pedagógica do audiovisual ganhar centralidade nos processos educativos, né? Mas foi assim que aconteceu, e a gente percebe que algumas práticas metodológicas acabam funcionando muito bem nesses momentos, né? E é um pouco essa a discussão que a gente quer fazer hoje, e para isso a gente traz uma pessoa mais do que qualificada para a gente poder refletir algumas perspectivas pedagógicas que podem contribuir no momento do ensino híbrido e remoto, né? A gente percebe que as professoras se viraram para poder desenvolver práticas mais ligadas às videoaulas, né? Acontece que a educação audiovisual pode se desenvolver na direção das metodologias ativas com a linguagem audiovisual, e com isso promover outras experiências de aprendizagem para além das videoaulas, não é? Então, é por isso que a gente convida a Leila, que tem uma experiência muito grande com a pedagogia de projetos, a inter e a transdisciplinaridade lá na Escola Nossa Senhora do Carmo. E, além disso, ela é nossa consultora pedagógica, né? Então, Leila, entra na roda se apresentando melhor e diz para a gente assim, a sua trajetória e o que você está fazendo nesse momento. Então, Felipe, eu sou Leila, né? Sou uma educadora da Escola Nossa Senhora do Carmo, uma escola localizada numa zona rural do município de Bananeiras, né? Uma escola que ela começa em 2005, como um projeto social das Irmãs Carmelitas, e em 2016, tendo em vista a impossibilidade delas continuarem respondendo como entidade mantenedora, para a gente não deixar a escola fechar, a comunidade resolveu assumi-la e torná-la, então, uma escola comunitária. Desde 2017, ela é uma escola comunitária e eu faço parte como educadora dessa escola. Uma escola que a gente começou com uma educação bancária. Eu costumo dizer sempre que a gente passou muitos anos com um pé dentro e um pé fora de uma educação transformadora, porque a gente sempre quis fazer daquela escola uma nova escola, mas é um desafio muito grande, não é? Transformar o espaço educativo. Então, a gente estudou e gradativamente a gente foi promovendo transformações até a última, que eu digo que é o outro pé dentro da educação transformadora, que foi tirar a seriação, tirar a aula, né?
um currículo previamente construído, de tirar prova. Então, hoje, a gente diz que virou a escola pelo avesso, né? Hoje, desde 2015, que a gente botou esse outro pé, né, dentro de uma educação transformadora. Leila, a Escola Nossa Senhora do Carmo, ela puxou aqui a caravana da educação transformadora no estado da Paraíba, né? E fomentou a criação de um núcleo de educação transformadora que hoje é muito atuante, muito articulado, né? Envolve não apenas escolas públicas, mas também privadas, as universidades e grupos como a Semente, que também faz parte, né? E a formação do núcleo foi extremamente importante para a gente, de fato, pautar e legitimar, né, alternativas para uma nova educação, né, como é a pauta que o núcleo tem trazido, alinhado com as propostas da CONANE, né, que é a Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação, né, que tem a sua organização em Brasília, mas representações regionais, não é? Ô Leila, traz um pouco para a gente um pouco a sua trajetória de pesquisa nessa direção, porque você tem, né, um doutorado na área. Então, qual é essa articulação que a gente pode pensar, né, entre a educação transformadora, as discussões sobre currículo e a relação entre a escola e a comunidade, o território educativo? Para a equipe inicial da escola, eu estou desde essa fundação, sempre incomodou esse formato, né, dessa educação em que o aluno chega, está ali o professor à sua frente para dizer o que é que ele tem que aprender, como ele tem que aprender, quando ele tem que aprender, né? E aí a gente tinha muita sede de fazer uma outra proposta, desenvolver uma outra proposta. E daí a gente precisou estudar, né? Então, eu fazia já um mestrado em linguística, minha área é língua portuguesa, mas aí eu me vi com a necessidade de enveredar por outras linhas, que era a área da educação, e fiz o doutorado em educação popular justamente para me aprofundar mais, né, num referencial teórico de experiências inovadoras e pudesse contribuir com a proposta da escola e fazer as transformações que a gente conseguiu fazer ao longo desses anos, né? Eu digo que a gente, aos poucos, foi botando cada degrau, né? Então, a gente sempre teve esse desejo de que a aprendizagem, de fato, fosse significativa. O Paulo Freire sempre foi um referencial, né? Então, a gente aprende aquilo que é significativo, e aí a gente dizia, como é que a gente pode aprender com um currículo totalmente desvencilhado, né, do território, da cultura, da história do nosso entorno. E foram essas as primeiras mudanças, foi buscar um currículo que estivesse diretamente dialogando com o seu entorno. Ao te ouvir, eu fiquei pensando, assim, de fato, a relação, conhecer a escola, te ouvir, né, e lembrar das visitas que eu já fiz à escola, que a gente fez à escola, né, e é muito impactante, né, chegar na escola e conversar com as crianças e perceber como é que elas se apropriam desse conhecimento, né, assim, como isso se torna tão vivo, assim, tão contagiante mesmo, assim, sabe? É um contágio mesmo, né? De que eu sei que vocês têm os educadores, né? Mas todo mundo é visto como educador, né? As próprias crianças, o pessoal das outras, os funcionários, né? Enfim. Então, isso se constitui enquanto uma comunidade muito ativa, né? De pensar numa escola que é realmente contagiante de estar nela e querer cada vez mais fazer coisas instigantes, né? Aí eu fico pensando, por exemplo, quem está nos ouvindo agora e que são professores que estão em escolas que talvez nem se aproximem muito do que a gente está falando aqui agora, né? Então eu fico pensando de que forma, né? Se alguém tem interesse de fazer isso na sua escola, de alguma forma, se teria alguma coisa, como fazer isso acontecer, né? Porque assim, essa é uma inspiração, entende? Um caminho possível de começar, né? Se você teria alguma sugestão nessa direção, porque é um processo grande, né? Que você falou, né? Que vocês se transformaram, acho que é de 2015 para cá, né? Então, assim,
e todos os desafios, mas sendo eu uma professora de uma escola convencional, tradicional, mas isso me pega e eu quero fazer alguma coisa. Por onde eu poderia seguir, entende? E então a gente, primeira coisa, tem que entender que a educação precisa mudar. Para atender às reais necessidades dos educandos de hoje, a metodologia das escolas, a gente precisa adotar outro tipo de metodologia. Isso é fato, né? Isso precisa inquietar e precisa a gente fazer alguma coisa. Né? Porque não dá para a gente reproduzir. E a gente está insistindo em reproduzir no virtual o tradicional. Né? E a gente está vendo que não está dando certo, mas a gente muitas vezes não sabe fazer outra coisa diferente, né? Mas muitas vezes também a gente não está ainda buscando o suficiente, mas o fato é que a gente precisa mudar. Então, acho que a primeira coisa que tem que ter no educador é essa inquietação. A inquietação que precisa mudar, né? Porque aí a gente vai atrás. Tá, como é que eu faço isso numa escola pública, né? Onde a gente não tem um corpo como um todo que quer fazer mudanças. Então, começa a fazer você mudança, educador, no seu espaço, na sua sala de aula. É preciso fazer alguma coisa, então comece fazendo dentro do seu espaço, dentro da sua sala. Como eu posso fazer? Comece a trabalhar com projetos de pesquisa, é um bom ponto de partida. As metodologias ativas, né? A gente tem várias metodologias, né? Metodologia baseada em projetos, metodologia baseada em problemas. Traz um problema para a sala de aula, como ponto de partida da atuação pedagógica. Move as crianças pela curiosidade. Por que é difícil a gente perguntar para as crianças o que é que elas querem aprender? É a coisa mais fácil, é a coisa mais simples. O que você quer aprender? Escuta. Eu acho que um segundo exercício, depois dessa inquietação, é a escutatória. Escutar os sujeitos do espaço escolar. Escuta teus educandos. Eles apontam o caminho. É preciso a gente se voltar para o chão da nossa escola, para o chão do teu espaço. Então, escuta, as crianças têm muito a nos ensinar e a nos mostrar caminhos. E aí você escolhe, tem tantas metodologias que você pode trabalhar, pode fazer um projeto de pesquisa a partir da curiosidade da criança, é o que a gente faz, né? Mas você pode trabalhar com um problema, né, para envolver as crianças, você pode trabalhar com a sala de aula invertida, faz alguma coisa, muda, né? É preciso mudar. Começa com o teu espaço. E aí eu tenho certeza que você pode até ser o único, mas eu acredito que dificilmente você será o único, né? E quando você deixar de ser um, passar a ser dois, quem sabe passar a ser três, você vai criando força, né? E a escola vai transformando. Se a gente for esperar a transformação vir de cima para baixo, muitas vezes da equipe gestora da escola, talvez nunca venha, né? É preciso você fazer a sua parte. Então, o que eu diria, Ana, para aqueles que estão numa educação formal, bancária, né, e que se inquietam, comece a mudar dentro do seu espaço, dentro da sua sala de aula. Escute os alunos. Pergunte para os alunos o que é que eles querem aprender. A partir das curiosidades das crianças, desenvolva uma metodologia ativa. Seja ela qual for, ou projeto, ou problema, ou sala de aula invertida, né? Mas faça alguma coisa, ou gamificação, hoje também está tão na moda gamificação, faz alguma coisa. Mas dá para fazer sim, só não dá para a gente ficar parado. E é muito interessante pensar isso, assim, de que a gente tem uma ideia de que o saber, né, está só na escola mesmo, né? Tá ali no livro, tá na escola, e quando tu fala isso, eu fico visualizando essa tensão, né, de alargar. Opa, tem mais coisas além do que está na escola, tem muito mais coisas além do que está no livro, né? E aí, quando você fala também dos estudantes, né, das crianças que estão disponíveis, estão ali fresquinhas, e estão curiosas, e estão o tempo todo assim, já com a predisposição, é só a gente fazer isso que você fala, né, a gente apresentar, né? Mas ainda eu fico pensando nos professores, nas educadoras, assim. Sei lá, estou me colocando também nesse lugar de uma educadora que te ouve, né? E que acha muito bonito tudo isso. Mas eu fico pensando que
não sei nem se eu vou fazer uma pergunta certa, assim, né? Se isso faz um sentido, mas eu fico pensando como é que não sei se é uma habilidade, né? Mas como é que a gente pode apresentar isso, assim? Então, Ana, o professor que chega na escola, né, ele vem de uma formação e estudou numa educação bancária, então ele traz essa cultura, né? E não é fácil. A transformação ela não se dá de um dia para a noite, né? Muitas vezes a gente ainda olha assim, faz as reflexões assim, puxa, parece tem coisas que a gente diz assim, tá com a calça nova e o remendo velho, como assim? Que quando a gente sente dificuldade, vai buscar onde? Onde a gente se sente mais seguro. E onde é que a gente se sente mais seguro? Lá no velho, no tradicional. Ah, peraí, epa. Então, é preciso sempre essa praxis freiriana. Ação, reflexão, ação, constantemente, né? Mas o primeiro passo, Ana, é buscar referenciais. Primeiro, a primeira coisa é essa inquietude, como eu falei. Depois, busca referenciais. Isso vai te apontando caminhos. Ah, tá, eu não tenho como tirar a prova na minha escola, né? Bom, mas você pode buscar outras alternativas além da prova? Pode, né? Faz um diálogo tecido com a criança, né? Faz uma roda de avaliação no dia com a sua sala. Isso já te traz outros elementos de avaliação, né? Então, quando você amplia esse teu olhar, né? Ah, Nossa Senhora do Carmo não faz prova. O que é que a Nossa Senhora do Carmo faz? Ó, a Nossa Senhora do Carmo faz tutoria. Aí, o que é uma tutoria? Busca saber o que é uma tutoria, né? A gente já tem elementos muitos, e a internet também tem muita pesquisa sobre isso, né? O que é a roda de avaliação ou roda de apreciação do dia? Pode ser um instrumento avaliativo? Como é que elas transformam isso em um elemento avaliativo? Escutando as crianças. O que é que vocês fizeram hoje? O que é que vocês aprenderam hoje? Quando você pergunta para a criança o que é que você aprendeu hoje, tu imagina a riqueza que é isso numa roda. Porque você aprende de um jeito, o outro aprende de outro, o outro disse uma coisa que você não se tocou, e olha a riqueza de conhecimento gerado numa roda, né? E isso é uma roda, um instrumento avaliativo riquíssimo, né? O que é uma tutoria? É um diálogo tecido, né? Escuta teu educando. Me diz o que é que tu aprendeu sobre isso, né? Você estudou sobre isso, mas o que é que você aprendeu? Né? Não precisa escrever lá na prova. Isso é um outro elemento. Agora, me fala aí o que é que você aprendeu, porque tem criança que tem dificuldade na fala, na escrita, mas tem facilidade na oralidade, né? A questão até de você valorizar e trabalhar com as inteligências múltiplas. Tem uma criança que é mais linguística, outra criança que não é, né? Então, quando você usa uma diversidade de instrumentos, isso potencializa também, né, uma maior eficácia na hora de você avaliar, né? Então, isso é possível? É possível em qualquer lugar, né? Isso é possível você fazer independente dentro da tua escola, a gestão dizer assim, é prova. Você pode agregar esses outros valores e tornar essa avaliação muito mais rica, né? Você pode trabalhar sem partir primeiro do livro didático. Você pode juntar uma curiosidade da criança a um conteúdo do livro didático, isso é perfeitamente possível, Ana, né? Onde é que eu vejo mais problema? No segmento que diríamos de Fundamental 2, porque os professores são disciplinares. Mas aí talvez a trans é um grande desafio, faz a Inter, né? Conversa com algum colega. Normalmente a gente tem um colega ou dois ou três que tem mais afinidade, que a gente troca experiências, né, com esses colegas. Junta os três, faz um projeto interdisciplinar. É possível, sabe? Não é possível fazer com toda a escola, que seria o ideal. Você começa com dois, começa com três, né? De repente você conquista mais gente. Então, são coisas que a gente pode ir fazendo dentro do nosso espaço, dentro do teu próprio espaço. Cria o comitê estudantil. O que é comitê estudantil? São grupos de crianças para pensar ações, né? A gente tem dentro da escola o comitê de mediação de conflitos. Então, aconteceu algum problema na escola, não é a gestão, não é o educador, são as crianças que vão resolver. Os problemas não são delas. Se precisar da ajuda de uma interferência do adulto, vem, mas a maioria dos conflitos, elas se resolvem entre elas, né? Então, tem o comitê de mediação de conflitos, tem o comitê de jovens inventores, tem o comitê de teatro, tem o comitê de esporte, tem o comitê de recepção. Eles vão criando N comitês
que é isso, é dar asas para a criança, é valorizar a potência da criança. Para isso, pergunta para a criança o que é que está bom e o que é que precisa melhorar. Isso a gente faz com ações de colegiado, né? Colegiado é isso, é você parar e perguntar para o grupo. Pergunta para o grupo, não dá para fazer com a escola toda? Faz com a tua sala de aula, né? Minha gente, o que é que está bom aqui entre nós? A metodologia que a tia está trabalhando, a professora está trabalhando, está legal? Onde é que a gente precisa melhorar? O que é que eu posso melhorar ainda para atender mais as necessidades de vocês? Escuta, né? Escuta a criança, faz avaliação constantemente com a criança de melhorar a praxis. E dá para fazer muita coisa, Ana. Leila, daqui a pouco a gente vai retomar esse ponto sobre as metodologias. Acho que é um dos interesses centrais aqui do nosso podcast, na comunicação com as professoras e professores. Mas antes disso, eu queria retomar uma questão trazida por ti sobre a Escola Nossa Senhora do Carmo e o processo de implementação, que está na tua fala, mas eu queria ter uma atenção maior a isso, que é a dimensão de como o espaço, a singularidade do espaço onde está essa escola, ele foi fundamental para o desenvolvimento dessa dimensão metodológica e para a criação da própria escola, né? Na tua tese tem uma passagem muito bonita que você cita do professor Brandão, em que ele vai falar sobre que as revoluções da mente, do espírito, dos seres, elas se passam nessa possibilidade de criação de infinitas conexões entre fluxos da vida, e essas conexões elas vão permitir que a gente crie novas maneiras de ser, de viver, de interagir, de conviver, né? É muito bonito pensar a escola como essa possibilidade da criação de um fluxo de novas conexões e novas interações entre o educando, os educadores e o meio. E aí eu queria pensar um pouquinho na singularidade do território que constitui essa escola, né? Uma escola no campo, ligada numa situação, numa conjuntura muito específica. Como que se dá essa relação entre o dentro e o fora da escola, a participação comunitária e o modo como esse fora da escola também está o tempo todo tensionando as práticas escolares? Eu acho que a concepção que a gente entendeu desde o princípio, que a escola ela está situada dentro de um contexto sócio-histórico, cultural, de um entorno, né? Então, a escola não pode se fechar em si mesma-se, né? Como a gente faz no normal. Toda a escola ela está situada dentro de um território que tem uma cultura, que tem uma história, né? E se a gente não dialoga com esse território, não se cria vínculos, né? E se não se cria vínculos, ela não faz sentido, nem na vida dos educandos, nem na nossa vida, nem na vida da comunidade, né? É algo que vem de um paraquedas e fica ali em si mesmada. Então, isso para a gente sempre foi muito claro, né? A partir das leituras que a gente foi fazendo, o Brandão é um grande referencial, a gente foi entendendo que precisava dialogar com a comunidade, que a escola é um elemento da comunidade. E se ela é um elemento da comunidade, a comunidade é da escola, e a escola é da comunidade, né? Então, a gente naturalmente sai, sabe? Sai das fronteiras do espaço interno da escola e entende que o ambiente escolar ele é muito mais amplo do que esse seu ambiente interno, né? A escola é um ambiente macro, porque ela está dentro, né, de uma comunidade. Então, isso foi algo que aconteceu. E, naturalmente, isso vai acontecendo quando você escuta as crianças. Porque, normalmente, aquilo que a criança traz, ela vem de uma demanda apontada de um contexto histórico, cultural seu, consequentemente da comunidade. Então, se a comunidade passa por um problema, isso aparece na fala da criança, aí você potencializa no teu projeto de pesquisa, né? A gente já teve projetos assim, tem constantemente, né? É falta d'água, né? É problema com a seca, é problema com a chuva, é problema com o lixo, né? Então, isso a criança traz no seu contexto, porque é a vivência dela. É lógico que tem criança que diz, eu quero estudar, por que as estrelas brilham, né? Mas vamos olhar esse teu brilhar também, como é que é esse sol e essa lua dentro desse contexto dessa criança que ela se situa. Então, de uma forma ou de outra, você faz o link com a comunidade, né, com essas demandas da comunidade. E quanto mais você faz esse link, mais a relação se fortalece.
né? E mais a gente passa a entender que a escola sem comunidade não existe, né? Então, isso é um processo natural, Isaac, e que se fortalece muito pela pedagogia de projetos, né? Que a gente passa a caminhar, né? Os projetos têm suas ações práticas dentro das comunidades, né? Naturalmente, a gente é forçado a sair do espaço escolar, né? Porque aquilo que a criança quer, a gente tem que ir lá na comunidade, né? Conhecer a comunidade, né? E quando a gente faz as visitas nas comunidades, só já adentrando, qual é a importância do audiovisual para a gente? Foi fundamental, porque os registros audiovisuais das visitas, né, é um elemento importante. E aí é isso, meu amigo. Escola sem comunidade não existe. Leila, eu não sei o quanto a ideia da pedagogia de projetos, ela é clara para os educadores e educadoras que estão em outros contextos, né? Então, queria te convidar a refletir um pouquinho sobre quais são as bases epistemológicas dessa ideia, da onde vem, e como é que ela funciona na prática na Nossa Senhora do Carmo. Como é que é trabalhar com a pedagogia de projetos, entendendo que a gente entendeu que as crianças, elas decidem o que elas estudam, mas como é que isso se dá no dia a dia? Olha, isso, as bases referenciais nossas, vem de gente, né, que a gente foi buscar de quem fazia coisa parecida, né? Então, a gente foi buscando e vendo, tem muitas experiências no Brasil, fora do Brasil, que aconteceram e que acontecem ainda hoje. Então, a gente estudou a Escola da Ponte, para a gente foi uma grande referência, né? As experiências do Anton Makarenko na Rússia também a gente estudou, as experiências da Maria Montessori, do Freinet, do Dewey. Então, quando você começa a ler e está muito ligada, né, ao movimento da Escola Nova, né, pensar fora da caixa, digamos assim, te dá um arcabouço e um empoderamento, dizer assim, é possível também fazer, sabe? Eles fizeram, né? Então não é uma coisa impossível, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma referência grande, o Paulo Freire, né? A Helena de Posse também aqui no Brasil fez uma experiência muito bonita em Minas Gerais. Então, quando a gente vai conhecendo as escolas, o Âncora em Cotia, o Colégio Viver também em Cotia, a Morilimpa em São Paulo, tem tanta gente no Brasil, a Luísa Marim em Salvador, gente, a Museu Tabosa lá em Fortaleza, tem muita gente fazendo muita coisa, né? E quando você desperta esse olhar, a gente vai encontrando nossos caminhos, né? Então, quando a gente viu que era possível, a gente disse assim, mas qual é o ponto de partida? Vamos trabalhar com pedagogia de projetos, né? A partir daquilo que o Paulo Freire falava, que era a curiosidade, né? Sem a curiosidade que me move, eu nem sinto que isso ficou muito forte. Então, a primeira coisa que a gente faz, Isaac, dentro da escola, no presencial, né? Se dá de forma em que a gente coloca todas as crianças no pátio e diz assim, o que vocês querem aprender? Eu quero aprender, olha, agora a gente tem uma média de 25 projetos rolando no chão da escola nesse tempo de pandemia, né? De forma virtual, né? Mas no presencial também não é diferente no sentido da construção dos projetos. Então, a gente reúne as crianças e diz assim, o que vocês querem aprender? E aí nascem curiosidades de tudo quanto é jeito. Por que as estrelas brilham? Por que o elefante jorra água pelo nariz? Tem gente, aí isso diferencia muito da faixa etária, sabe? As crianças menores vão muito nessa linha, porque as estrelas brilham, porque tem frutas de todas as cores, porque tem fruta doce e azeda. Então, as crianças vão muito nessas curiosidades. Os intermediários aí querem saber o universo, né? Que são os planetas, que é astro, que é lua, né? Querem saber sobre os animais. E aí a gente vai vendo, quanto mais cresce, eles vão tendo outras curiosidades, os maiores. Puxa, agora dos maiores, por exemplo, a gente tem projetos lá, crianças querem saber como é que faz perfume, tem de gerenciamento financeiro, querem saber sobre educação financeira, como gerenciar, eu acho que suas pequenas mesadas, nem sei, mas querem saber lá a questão de se organizar financeiramente. Tem gente querendo saber sobre arquitetura, porque quer ser arquiteto. Tem um projeto de cinema, né? Querendo saber como é que se faz a atuação em cinema, a produção de cinema. Esses dias estiveram até fazendo sangue, né? Lá com a técnica do sangue no cinema, como é que se dá.
e isso tudo rola. Agronomia, quer saber o que é agronomia? É tanto do projeto, e eles vão, de acordo com a faixa etária, vão mudando de curiosidades, né? Assim, de ascensão, de estruturação do pensamento. Então, a gente vai organizando esses grupos, né? Alguém quer estudar mais sobre isso, né? E, normalmente, eles se agrupam. E por esses interesses afins. Tipo, dificilmente um adolescente vai querer saber por que as estrelas brilham, ou porque o elefante jorra água pelo nariz. Né? Então, naturalmente, as crianças se agrupam por uma similaridade de faixa etária, que não é igualdade. Tá? Então, criança de 6 consegue fazer projetos com a criança de 10, mas uma criança de 6 não consegue fazer um projeto com a criança de 12, 14 anos, porque são curiosidades distintas. Tá? Então, o processo é muito natural. Então, a gente escuta, elenca essas curiosidades, às vezes 2, 3, 4, 5, a gente consegue montar um tema único, se todos estão ligados, por exemplo, tem gente que quer saber sobre dinossauro, o outro quer saber sobre cavalo, o outro quer... Então, a gente junta isso, vamos formar um projeto de animais? Né? Tudo é muito dialogado com as crianças. Então, a gente condensa em projetos, porque se for... Nós temos 274 crianças, né? Então, já imaginou 274 projetos? Com 25 projetos hoje no chão da escola, a gente já fica quase louco, né? Assim, para dar conta dessa diversidade, para entender a individualidade da criança. Então, a gente reúne as crianças e junta e define projetos, né? E não impondo. A gente dialoga, consensua, né? Para a gente ir afunilando e aquela quantidade de projetos que dá para a gente atender. Se a gente vê que é uma quantidade grande demais, a gente diz, minha gente, a gente não dá conta dessa quantidade, né? Vamos fazer esses primeiro, depois a gente continua com esse, quando a gente acabar esse, vai para esse. Tudo é muito dialogado, sabe, Isaac? Mas então a gente discute os temas dos projetos. Daí a gente entrega uma ficha de interesse para a criança, que é o que é que de fato ela quer aprender, o que é que ela já sabe, o que é que ela não sabe e quer buscar saber, e como ela quer aprender. Então, existe essa fichazinha de interesse. Quem já sabe ler, ela mesma preenche aquela ficha de interesse, né? A criança que ainda está, né, nesse processo de alfabetização, o tutor faz isso com a criança, né, com o grupo. Então, a gente olha para aquela ficha de interesse e a gente já tem, a partir do que ela já sabe, o levantamento das hipóteses, né, para ela confirmar ou refutar aquelas hipóteses dela, se é aquilo mesmo que ela sabe, se é de fato, né, verdadeiras ou não. Aquilo que ela quer, que são as curiosidades, né, a gente gera os objetivos do projeto, né, e o como ela quer aprender, a metodologia do projeto. Então, a gente já tem a base de um projeto toda estruturada, né? Então, cada objetivo, cada curiosidade que se transforma num objetivo, a gente olha para aquela curiosidade e diz assim, que a gente não trabalha com conteúdo, o conteúdo nosso não é o ponto de partida, é a curiosidade. Da curiosidade, a gente olha para habilidades. Aí a gente olha hoje para a BNCC, né? A gente tem que olhar para aquela BNCC. A gente só não pode fazer dela, é um trilho, né? Muita gente, às vezes, eu escuto muito a crítica da BNCC. A gente é preciso trabalhar, tá lá, a nossa orientação hoje que tem. Qual é eu acho que o grande perigo? É quando a gente faz dela um trilho. Então, a BNCC, quando ela foi aprovada em 2018, a gente passou 2018, 2019 em estudos de formação continuada para entender a BNCC. Até esse ano, a gente ainda fez transformações na nossa matriz, buscando olhar para a BNCC e dizer o que é que ela atende à nossa comunidade. Né? Aí você vai buscando dela e ajustando a tua realidade. E aí a gente olha para essas habilidades e diz assim, dessa curiosidade aqui, como é que entra a língua portuguesa, como é que entra a matemática, como é que entra a história, como é que entra a geografia. Então, a partir das crianças do projeto, tem um projeto de alimentação saudável, né? Então, ela quer saber, né, o que é uma alimentação saudável, como fazer para se ter uma alimentação saudável. Então, primeiro ponto, a gente busca um texto para matar aquela curiosidade, né? O que é uma alimentação saudável? A gente busca um texto na internet, porque tem outra coisa. A base, quando você trabalha com a pedagogia de projetos, a maioria das curiosidades das crianças não nascem no livro didático.
é um outro grande diferencial da metodologia de projetos. A gente não limita o conhecimento da criança, porque quando você traz o livro didático, você só dá aquilo para a criança. Quando você parte da curiosidade da criança, elas vão além do livro didático. Então, o livro didático para a gente deixou de ser o instrumento e passou a ser um dos instrumentos, né? Porque a maioria das curiosidades não estão no livro didático. Então, a gente vai para a pesquisa da internet, busca um texto da internet falando sobre aquela curiosidade, dali a gente trabalha um gênero textual, né? A gente olha para a língua portuguesa como ponto de partida, a partir de um gênero textual. Desse gênero textual, a gente está extraindo de dentro desse gênero todas as outras disciplinas. Então, se naquele texto tem algum número matemático, aí a gente potencializa aquele número matemático. Agora, o que está bem fresco na minha cabeça, tem um projeto que está se encerrando agora, o universo e seus mistérios, né? Querem saber sobre os planetas, sobre a Lua, e descobriram que o único planeta que tem uma única Lua é o planeta Terra, né? Os outros planetas têm muitas luas. E aí a gente trabalhou, eu nem sei te dizer assim no exato, mas tem planeta, por exemplo, que tem 3.400 e tantas luas. Então a gente pegou esse número, trabalhou unidade de milhar, porque está lá para ela, unidade de milhar. A partir da unidade de milhar, a gente trouxe sequência, a gente trouxe resolução de problemas, aí entrou a matemática, né? E aí a gente vai olhando para essas questões, elas vão aparecendo, sabe? Aí você traz a língua portuguesa que está dentro do próprio já gênero textual, a parte gramatical, a gente olha para a necessidade da criança, porque ela escreve bastante, né? Que aquela curiosidade dela, ela está escrevendo ali o que ela aprendeu, né? E daí a gente olha e diz, essa criança está precisando melhorar, ela está tendo dificuldade de entender o R e o RR, né? Então, aí a gente traz dentro daquele texto alguma palavra que tenha o R e o RR, por exemplo, planeta Terra, né? A gente trabalhou lá o Terra, né? O Urano, que tem lá o R e o RR do Terra, juntou eles dois, e assim a gente vai trazendo a língua portuguesa, né? E aí a gente vai pensando nas outras disciplinas e incluindo as outras disciplinas numa transversalidade, que a criança ela vai estudando sem você dizer assim, ó, para, porque agora é aula de história, para, porque agora é aula de matemática, para, porque agora é aula de língua portuguesa. Então, a gente olha para aquela curiosidade e vai trazendo essa organização dos conteúdos e, no final, a gente constrói um roteiro, né? Porque a gente não dá aula. Então, a gente vai colocando tudo isso num papel, né? Que se transforma num roteiro de aprendizagem. Dali, a criança, ela olha para aquele roteiro e é autônoma para executá-lo no momento que ela escolher. Agora, na pandemia, no momento que ela escolher, né? A gente não precisou parar para a pandemia, foi uma das coisas que a gente viu como a gente precisa mudar, porque a gente não parou na pandemia, os roteiros foram normalmente colocados para ir desenvolver em casa, né? É lógico que tivemos que adaptar, porque os pais não são educadores, né? Então, tinham muitas dificuldades. No início, a gente mandou tal qual. Depois, a gente foi vendo que precisava tornar os roteiros mais leves, mais simples, para atender as demandas também dos pais que acompanhavam em casa, né? Que acompanham em casa. Mas, enfim, esse roteiro, a criança olha para aquele roteiro e a gente chama de plano do dia. No normal da escola, quando ela chega dentro da escola, ela pega seu roteiro e constrói o plano do dia. Ela diz assim, hoje eu vou estudar sobre as luas, hoje eu vou ter um momento com um especialista que eu estou com dificuldade de entender sequência numérica, digamos assim. E aí ela organiza o dia dela, porque duas pilastras importantes para a gente é a autonomia e o protagonismo da criança. Então, se a gente entende que eles são capazes de construir seu próprio conhecimento, que eles não são reprodutores, mas são construtores do seu conhecimento, a gente tem que dar essas duas coisas, a autonomia e o protagonismo. E é possível? É possível, sim. É eficaz? É eficaz, sim. Né? Essas crianças, elas têm um potencial gigantesco. A gente é que subestima a capacidade da criança dentro de uma sala de aula, numa aula convencional.
né? Então, o dos nossos planos de aula é isso, a criança olha para o roteiro e diz assim, eu tenho 3 semanas para dar de conta desse roteiro. A gente diz, ó, o roteiro está preparado para 3 semanas. E aí ela escolhe como ela vai desenvolver aquele roteiro. E também o espaço que ela, dentro da escola, ela pode escolher ir para o refeitório, ela pode escolher ir para debaixo de uma árvore. Isso é a autonomia da criança. A gente precisa da autonomia. E elas fazem sim, né? E aí, no final do roteiro, a gente tem as tutorias, a gente tem as rodas de avaliação diária, de roda de conversa, e aí vai diversos elementos que você, educador, vai encontrando, sabe? Às vezes, eu acho que, assim, quando a gente falar, as pessoas dizem assim, só pode ser desse jeito. Não, cada um vai encontrando os seus caminhos. Quando você dá o primeiro passo, você não volta mais, sabe? É tão empolgante que você sempre avança a mais um passo à frente. Então, é preciso fazer e faz do teu jeito, busca referências, é muito importante, eu acho que toda transformação, ela precisa de referenciais, isso é fundamental, mas é preciso você também ter autonomia e ter protagonismo educador, né? Então, faz. É possível, sabe? E não precisa copiar Nossa Senhora do Carmo. Talvez valha a pena uma visita num presencial, né, para a gente ampliar esse universo e criar força e potência de transformação, eu acho importante. Mas, às vezes, a gente não tem essa ideia de que, assim, é impossível isso no meu local, né? E, às vezes, se desestimula. Não, isso serve apenas para olhar e dizer assim, é possível, né? Busca teu caminho que você encontra. Quem dera eu tivesse estudado numa escola como essa na minha infância. Eu sempre penso isso quando escuto isso. Parece, e é tão fácil, né? Fica tão bonito. Agora, e é legal, e o curioso é que essa escola, a Escola Nossa Senhora do Carmo, teve o maior IDEB da região, né, Leila, se não me engano, ano passado. Então, é uma metodologia validada, né? As duas últimas avaliações, a gente não faz prova, né? Mas é algo muito interessante, foi que quando nossas crianças foram submetidas, porque a gente não pode fugir das avaliações nacionais, né? A gente tirou o maior IDEB da região, 2017 e 2019 foram os maiores IDEBs da região, foi da Escola Nossa Senhora do Carmo, e nossas crianças não fazem prova. Muito bom. Ô, Leila, queria trazer o audiovisual aqui para a nossa reflexão, porque você traz muitas questões aqui que fazem muito sentido para a educação audiovisual na perspectiva que a gente pensa, né, e trabalha. E eu queria talvez entrar nessa reflexão com um entendimento que o Isaac e o César construíram, né, no livro que eles escreveram juntos, O Cinema de Brincar, que eles dizem, aí você pode me corrigir, Isaac, mas foi o modo como eu compreendi, que a linguagem audiovisual, ela possibilita um modo de entrar na realidade, né? E aí, levando em consideração a própria natureza pedagógica da escola, né, que tem a ver com o encontro com o mundo, né, e a observação, a reflexão crítica desse mundo, né, a construção colaborativa do conhecimento, não é? Então, tomando isso como uma perspectiva básica para a gente pensar o audiovisual na escola, a gente entende que a linguagem audiovisual, mais do que uma espécie de dispositivo artístico, né, ela pode atuar como um dispositivo que contribui para esse engajamento do estudante na realidade, né, para o acesso aos saberes, a articulação dos saberes que estão fora da escola com os saberes que são construídos dentro da escola, né, e não só os saberes, mas também a própria relação com a natureza, a relação com o corpo, não é? E por aí vai, né? Então, aí a gente entra nessa dimensão da transversalidade, né, e da transdisciplinaridade, né? Ou, talvez, se quiser, a interdisciplinaridade, se for o caso também, né? Então, me parece que a linguagem audiovisual tem uma natureza, né, do próprio processo de produção da imagem, né, e da relação que a gente pode estabelecer com ela, que
as questões do mundo, né, o mundo em si, mas os objetos do conhecimento, se a gente quiser pensar assim, eles se apresentam de uma forma articulada. E aí a gente pode, então, se relacionar da maneira como a gente quiser entrar nessas questões e refletir sobre elas, né? Então, como você pensa essa questão de como a linguagem audiovisual ela entrou na Escola Nossa Senhora do Carmo e como que ela acabou interagindo com essas perspectivas pedagógicas que você relatou para a gente? Eu acho que esse recurso audiovisual, essa prática pedagógica, porque eu acho que se transforma numa prática pedagógica potente, não é? Elas vêm agregar nesse todo orgânico, sabe? Uma das coisas que a gente até já conversou outras vezes, até lá na escola mesmo, que era isso, acho que uma das grandes preocupações quando a gente, né, procura uma proposta que vem de baixo para cima e não de cima para baixo, né? Ela é toda constituída na coletividade, né, na escutatória. Eu sempre tive muito receio, até com as oficinas, né? A gente trabalha com várias oficinas dentro da escola, mas como é que essas oficinas elas se integram num todo orgânico, né? E não simplesmente como uma coxa de retalhos. E aí o cinema, para a gente sempre o audiovisual para a gente sempre foi um recurso muito potente, mas para a gente não tinha a formação, muitas vezes. Então, fazia já a utilização disso, mas fazia muito amadoramente, no sentido de que a gente poderia ter potencializado muito mais, como a gente passou a potencializar a partir da formação que a gente teve com sementes, não é? Então, para a gente, os recursos audiovisuais, né, a linguagem audiovisual, ela agrega, né, dentro dos projetos, numa naturalidade muito grande, como uma necessidade básica, sabe? Não é como um adereço. Ela é uma necessidade básica para atender às demandas do projeto. Quando a gente vai fotografar uma comunidade, tipo, tem um projeto lá sobre, e que volta de novo, você vê como às vezes são recorrentes, né? Já teve um projeto anteriormente, agora volta de novo um projeto sobre a cultura material e imaterial de Bananeiras, né? Se usa muito do audiovisual. Para atender essa demanda desse projeto, se usa muito o audiovisual, né? Com a pandemia, a gente viu que mexeu demais com o emocional de todos, não é verdade? E a gente disse, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente não pode só olhar e perceber e não fazer nada. Então, a gente fez um grande projeto sobre as emoções, né? E aí, o recurso audiovisual foi muito importante, porque a gente fez as fotografias narradas, para que as famílias pudessem olhar, relembrar de momentos, né? E socializar isso, e fazer desse momento um momento de interação familiar, né? A gente usou muito a música, o resgate da memória, né? Isso sai naturalmente, sabe? Como um dispositivo fundamental no projeto. O projeto de plantas, teve um projeto de plantas agora. Então, o projeto de plantas, você vai fazer o registro daquilo que está no teu entorno, primeiramente, né? Esse registro é feito como? Pelo recurso audiovisual. Tem um grupo agora, aí tem racismo, feminicídio, tudo está girando em torno da escola, né? São temas que todos eles, então, vai e volta, tem um recurso audiovisual, é uma entrevista que querem fazer, e tem o de cinema quer fazer a culminância do projeto com um documentário. Então, a gente vai vendo que o audiovisual entra como uma necessidade básica, sabe? De uma didática para atender às demandas dos educandos de hoje. Isso é um instrumento que eles usam no seu cotidiano e que a escola tem que se apropriar, né? Então, é isso muito que acontece, né? É a gente fazer a escutatória, porque o audiovisual é muito dessa geração. Para nós, educadores, é um grande desafio, que a gente tem que estar sempre correndo atrás. Para a criança, é um processo natural, e a gente tem que potencializar isso. Então, o que a gente faz é potencializar, sabe? Leila, esse termo educação bancária tem voltado muitas vezes na nossa conversa de hoje, né? E eu fico pensando que Paulo Freire escreveu, fez essa formação em torno da educação,
E sempre me inquietou que o audiovisual ele pode colaborar com a educação bancária também. Vou dizer por quê, né? Não necessariamente o audiovisual ele faz essa entrada na realidade, essa entrada nas coisas, de uma maneira que pode ser emancipatória, que tenda ao protagonismo, porque o audiovisual ele tem uma potência bastante hierárquica, elitista, né, articula equipamentos, linguagem, tem toda uma especificidade que muitas vezes pode assustar, afastar professores, educadores e estudantes. E tem um outro aspecto que também me intriga bastante, que é essa ideia de que, muito embora as crianças elas estejam muito familiarizadas com os equipamentos e os dispositivos e as telas, o modo de relação com esses equipamentos, ele tem sido feito basicamente por redes e ações, aplicativos, que são de orientação do mercado, né, que são produzidos com interesses de entretenimento e não necessariamente fins pedagógicos. Então, essas duas coisas me inquietam muito, porque eu tenho uma preocupação de simplesmente a gente dizer, né, que a educação audiovisual ela entra na escola como se isso se bastasse. E me parece que, na verdade, a questão central é a gente pensar, como você falou, que é necessário uma espécie de qualificação, vamos pensar nisso, uma qualificação dessas experiências relacionadas ao audiovisual. E no último podcast a gente teve um encontro aqui com o César Milhorim e a gente falou bastante sobre a pedagogia do dispositivo, né? E a gente tem pensado muito que o dispositivo ele é uma maneira de produzir essa entrada na realidade, nas coisas. E aí eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Como é que foi a experiência? Qual que é o teu olhar sobre a pedagogia dos dispositivos? Como foi o trabalho na Nossa Senhora do Carmo? E se você também percebe essa crítica, ou melhor, se você também percebe uma potência que pode ser perigosa também das tecnologias e das telas. A gente está num mundo de telas muito tóxicas, com excesso de telas o tempo todo. Então, quais os riscos, né? Como educadora e pesquisadora, gostaria muito de te ouvir a respeito disso. Então, Isaac, é lógico que é isso, assim, é uma faca de dois gumes, né? Se a gente não cuidar, ela se desvia para um lado, né? E é o que normalmente a gente tem visto, né? As crianças têm ficado a maior parte do seu tempo nas telas, mas não está sendo potencializado didaticamente, pedagogicamente, né? Então, para a educação, né, que vem hoje como uma necessidade, né, e também como agregar um valor ainda mais à prática docente, é preciso formação. Uma coisa é eu usar aleatoriamente, né? Outra coisa eu uso com muito mais potência quando eu conheço, né? Quando eu me aproprio né, desse elemento. Então, quando a gente, né, soube do edital que o Semente fez, né, para a gente foi unir o útil ao agradável. Era coisa que a gente fazia muito, como eu digo, amadoramente, porque a gente não tinha nenhum conhecimento mais profundo, né? Que a gente sabia era muito superficial de um conhecimento popular mesmo, né? Mas não de apropriação de técnicas, né? Do recurso. Não, a gente usava aleatoriamente, com o saber que a gente tinha, um saber popular, né? E aí, quando a gente soube, né, dessa possibilidade, a gente se inscreveu porque era uma necessidade básica. E é lógico que fez uma diferença enorme. Uma coisa é você fazer aleatoriamente, outra coisa é quando você se apropria do objeto, né, e passa a fazer uso de uma outra forma, né, com muito mais qualidade, né, e direcionamento, né. Então, foi isso que aconteceu conosco, né. E eu até conversava isso com o Felipe. Felipe, o recurso audiovisual para a gente, essa formação com vocês, não pode ser uma coxa de retalho que a gente agora vai trazer e só colar. Ela tem que entrar, né, dentro da proposta organicamente, né? E foi isso que a gente foi buscar, né? Para não ser apenas um adereço, né? Um elemento que você se apropria aqui e ali e tal. Então, foi preciso eu me lembro conhecer. Ô, Leila, eu me lembro da formação que a gente fez, né? Foi no projeto apoiado pelo Rumos Itaú Cultural, né? A gente fez uma formação para 33 instituições, representantes de 33 instituições educativas,
e a gente pedia um projeto básico, assim, para a gente entender as perspectivas que cada instituição estava pensando, né? E aí a seleção seria depois dessa formação. E aí eu me lembro que a Leila trouxe uma proposta logo no primeiro dia, e antes de viver a formação. Aí depois do primeiro dia de formação, ela pediu o projeto de volta e chegou no quarto dia de formação com o projeto totalmente reformulado, né? Só viu aí, Isaac? A resposta veio aí, ó. Quando a gente não conhecia, né? E você chega com a proposta, e quando a gente passou a viver e conhecer mais profundamente, Felipe, pode pegar de volta a proposta, que a gente estava deixando muito a desejar, porque a gente não tinha, no momento, outra coisa para dar, né? Mas olha a diferença que faz, gigantesca. E foi muito impactante também, né? Quando a gente. O resultado, assim, não foi só o resultado, mas quando a gente começou a perceber o desenvolvimento da proposta dentro da escola, né? Que tinha um recorte inicial, né? Vamos lá, a gente vai atender dois mediadores, um grupo de estudantes, né? Aí tu falasse assim, não vai ser bem assim não na escola, né? E tanto é que quando veio o resultado, a gente eram 2 mediadores, depois eram 11 professores, 11 educadores utilizando em não sei quantos projetos, né? As crianças criaram um comitê também, né? Depois foi a escola toda, assim, depois da formação a gente teve um grupo de crianças que criaram o comitê de cinema na escola, né? E continuou, esse comitê existe até hoje. Depois a gente transformou em oficina, né? Mas foi a escola toda, né? Não sei se vocês lembram, foi isso mesmo, porque é outra coisa. Quando a gente está numa proposta dessa, a gente está, a gente chama de comitê gestor, né? Tem uma organização para administrativamente responder. Eu digo que eu sirvo apenas para assinar os documentos, né? Porque as decisões são colegiadas mesmo, e às vezes muita coisa que a gente, né, numa hierarquia, você dava a dizer assim, não é assim, na nossa proposta é só uma voz, né? Então, diretor é só uma voz. E aí, não pode ser assim com 2 ou 3. É de acordo com quem quiser, né? Se a turma toda quiser, vai ser a turma toda. Porque a gente não pode escolher, né? Se é uma escola democrática, você não pode escolher. Você vai, você não vai. Né? Então, foi a primeira coisa assim, que a gente discutiu com o Sementes, assim, ó, isso vai depender. E aí, quando vocês chegaram, tinha educadores, tinha educandos, né? Todo mundo fazendo parte. Eu me lembro bem que também isso impactou vocês, que era a gente se preparou para uma coisa e chegou lá, né? Porque as crianças se inseriram no projeto, na formação, né? E, assim, e isso mudou muito a qualidade daquilo que a gente passa para os nossos projetos, né? Uma coisa antes e outra coisa depois dessa formação, né? Com o audiovisual dentro da escola. A gente criou uma qualidade muito maior da utilização desses recursos, sabe? Pelos projetos. Porque eles usam muito nos projetos. Ô, Leila, aproveitando também agora, pegando o gancho e trazendo um pouco para agora, né, para esse contexto agora, assim, né, da pandemia, né, e eu queria que tu falasse um pouquinho como vocês estão articulando, né, a presença do audiovisual nas práticas, né, como é que isso está acontecendo, né, e a gente também, né, nessa parceria que a gente continua fazendo, né, agora com a perspectiva do grupo focal, né, de acompanhar, né, um grupo de professores, que aí essa é a grande questão da escola, né, quando, na verdade, nunca é um grupo, né, sempre numa perspectiva exponencial, né, de repente começa com um grupo pequeno e isso vai se transformando, assim, de um modo que atinge toda a escola, né, e vai até para fora da escola também, né. Mas, enfim, mas eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, em relação a esse processo na pandemia, né, como é que vocês se organizaram e como foi que o audiovisual entrou, né, nas práticas da escola. E pensando numa coisa pós-pandemia, né? Recentemente eu conversei com uma professora e ela me falou uma coisa assim, que eu achei muito interessante. Ela disse: olha, se a gente tiver que voltar para uma forma, para o presencial, eu vou levar, né, para minhas práticas muitas coisas que eu adquiri agora nesse processo,
da pandemia, entende? Então, assim, os recursos, além dos recursos audiovisuais, também ela fala dos recursos digitais, né? Ferramentas, uma série de coisas que possibilitou com que ela e os seus estudantes tivessem uma relação de proximidade, né? Então, quando a pandemia chegou, né, acho que foi na semana 16 de março, eu acho que era isso, 16, 18 de março, acho que o decreto era até o dia 18 de março. E aí a gente, assim, naturalmente enviou os roteiros para casa. Qual foi o recorte para a gente? A restrição agora do espaço, né, que eles utilizam o áudio, né, o audiovisual. A gente antes, né, no presencial, a gente saía, muitas visitas de campo, explorava o entorno, explorava a comunidade, né, ia para outros lugares, né, a gente fazia intercâmbios, então a gente tinha uma utilização de um espaço amplo de objeto de pesquisa, né? Com a pandemia isso se restringiu consideravelmente o espaço, né? Então a gente passou a explorar o quê? A própria estrutura familiar, o quintal da casa, a frente da casa. A maioria de nossas crianças são de zona rural. Então, tem espaço? Então dá essa volta nesse entorno. Dá para dar uma volta na comunidade de máscara, né? Não tem aglomeração? Utiliza esse espaço, mas num espaço muito mais micro, sem a presença, né, do educador ali do seu lado, né, do seu tutor. Então, isso mudou um pouco, mas a utilização dos recursos, né, a gente basicamente consegue trabalhar, né, lógico, adequando ou raras exceções que a gente não pode fazê-lo, mas a gente não sofreu uma ruptura abrupta, sabe, com a pandemia, por conta da proposta, né? Então, isso a gente, de uma certa forma, conseguiu dar continuidade. E é claro isso que você fala, eu acho que essa pandemia também traz muita coisa boa, né? Diante de tanta coisa ruim acontecendo, mas ela trouxe também uma necessidade que a gente teve que se refazer, se reinventar dentro de práticas, tanto dos recursos audiovisuais como das tecnologias, né? A gente não tinha aula virtual, né? A gente não costumava trazer a gamificação como uma ferramenta pedagógica, né? Então, trabalhar com um jogo, né? Como montar um jogo virtual, eu acho que isso foi um dos grandes desafios para o educador, né? E são coisas que vão ficar, né? São coisas que vão ficar. Então, tem muita coisa que na pandemia que veio. Uma das coisas que eu acho, no meu ponto de vista, assim, é só a velha prática da sala de aula pelo Google Meet, né? A gente grava, ou então, e bota ali o vídeo, ou então a gente está aqui, mas eu estou reproduzindo a mesma prática, né? Isso eu não acho legal, sabe? Mas tem tanta experiência de educadores que se reinventaram para fazer coisas diferentes, que eu acho que isso vai levar para além da pandemia. E é justamente esse aspecto que você traz da sala de aula que foi transformada na videoconferência, que é o modelo que tem sido mais replicado, né, por uma série de fatores, entre eles o desconhecimento de outras possibilidades e metodologias, porque essa mesma modalidade de aula, ela pode ser dada de outra maneira, ela pode ser, né, outras experiências podem ser criadas pelos mesmos professores e professoras que estão trabalhando com esse método da videoconferência. E aí eu fico com a sensação de que talvez o maior empecilho para uma educação audiovisual mais potente seja justamente uma discussão em torno da metodologia e não da tecnologia em si, né? E parece que a gente centraliza o debate em torno da infraestrutura, da dificuldade de acesso, que é fundamental, é importantíssimo, mas a gente abandona o problema que você traz em toda a tua fala centralmente, que é muito bonito, que é o problema metodológico, né? O problema é do modo de relação, o problema é de organização, é de como a gente se relaciona com as crianças, como a gente escuta, e isso pode ser feito de outras maneiras, mesmo com as limitações técnicas, né? Essa reflexão me trouxe uma memória, Leila, que foi quando a gente
fez a nossa primeira formação lá na escola, que a gente foi acolhido pelo cortejo das crianças do Maracatu, e aí a gente subiu para a sala de formação, e ali a gente encontrou 40 pessoas aproximadamente, metade professoras e metade crianças. E eu tinha me preparado todo para conversar com professoras, assim, um tom, né, a escolha da abordagem que a gente tinha pensado, enfim, a gente até preparado uma apresentação no PowerPoint voltada para as professoras. E eu cheguei ali, eu tinha 15 segundos para mudar a minha abordagem, assim. E eu me lembro que eu me senti muito desconfortável naquele momento. Já contei essa história várias vezes, né? E agora, o que me digamos assim, me deixou, o que me fez confiar ali, né? O que me fez seguir em frente foi a confiança na metodologia da escola. Eu falei, olha, se as professoras trouxeram as crianças, é porque é para ser assim, vai funcionar assim. E aí eu me lembro que de tudo que eu tinha para falar, eu deixei de lado, e aí eu comecei a conversa ali com uma pergunta. E foi essa pergunta que mobilizou uma roda de conversa, e durante o processo a gente conseguiu construir todas as habilidades e saberes que estavam planejados ali durante o curso de formação. Então, essa experiência me fez vivenciar na pele um pouco tudo isso que você tem descrito aqui, né, nas suas reflexões, né? E aí, nesse final do podcast, eu acho que me deixa esse sentimento de que, na verdade, a educação, ela se torna viva na medida em que todos os envolvidos são compreendidos como uma comunidade de aprendizagem, e a confiança, né, nessa comunidade ela é importante para que de fato uma educação transformadora aconteça, né? Então eu acho que nesse momento de pandemia, se a gente consegue olhar para os estudantes e de algum modo confiar neles, que eles também estão querendo construir uma experiência de escola para si, né? Eles também estão se esforçando, né? As crianças estão se esforçando para poder vivenciar esse momento da melhor maneira possível, né? Então, como é que a gente pode confiar? E aí, nesse dia, eu me tornei muito mais criativo do que eu imaginava que eu poderia ser, porque, de fato, eu consegui me despir do controle prévio que eu havia constituído para poder transmitir a aula que eu queria, e me abrir para uma construção colaborativa, e aí as intuições que eu tive ali, né, fizeram com que a aula fosse muito mais, não foi nem uma aula, mas a formação como um todo fosse bem mais interessante, né? É, de fato, um currículo na vida, né? E assim nasce, sabe? Se a gente fecha as portas para isso, muitos dos temas as crianças já trazem, principalmente os adolescentes, sabe? Trazem muito os seus anseios, os seus desejos, né? Do que querem ser, né? E se a escola fecha para isso, né? Se a escola não se abre para escutar e para potencializar, que tipo de sujeito a gente está educando, está formando? Eu tenho pensado muito ultimamente nessa pandemia, quando a gente olha, né, para tudo isso que está acontecendo, procurando entender, lógico, sem trazer nenhum juízo de valor, mas tentando compreender o incompreensível, muitas vezes, né? Por que as pessoas ainda continuam insistindo na aglomeração? Por que as pessoas ainda continuam insistindo em fazer festas? Como é que as pessoas ainda continuam em fazer de conta que isso não está acontecendo? Como é que as pessoas ainda continuam a andar nas ruas sem máscara, né? A não valorizar os decretos, né? Aqui na Paraíba, né? Tá aqui o decreto, na orla, ninguém depois das 5. Parece que entra no ouvido e sai no outro, né? A orla continua cheia. Eu tenho me questionado muito. Qual é o papel da educação? Será que esses anos todos para trás, a gente valorizando tanto o ensino, não, tem que formar para o mercado de trabalho, né? Matemática, português, né? A base de tudo, e o vestibular é foco no português, na matemática. Adiantou? Está adiantando? O que adianta? Essa educação ligada para as disciplinas que a gente tem que formar, para o mercado de trabalho,
Tem que ensinar português, oração subordinada, oração coordenada, regência, concordância, tem que regra de 3. Se não tem uma aplicabilidade para a vida, está fazendo sentido? Por que as pessoas não... Então, o que eles estão dizendo para a gente? Qual é o papel da educação nisso tudo? Eu tenho me perguntado muito qual é o papel da educação. O que a gente está educando? Porque aí tem uma série de outras questões, mas é também uma falta de educação. Né? Todo esse comportamento é também, não é só, mas é também a falta de educação. É uma educação que não está suprindo as necessidades humanas, né? Da empatia, da colaboração, do respeito, da responsabilidade. A gente não está ensinando isso, nada disso na escola. Leila, essa tua fala é muito importante e acho que tem sido um pensamento fundamental, né? Porque a gente está diante de um contexto, vou usar essa palavra, de irracionalidade mas que expressa, na verdade, uma falta de afeto ou de afecção, uma falta de... acho que essa é a palavra que você usou também, empatia, no sentido de um mundo muito autocentrado, muito individualizado e uma perda dessa relação e da importância da vida comunitária. E aí, pensando se a educação é uma educação na vida, o trabalho dela é efetivamente também a construção dessa ideia de si, do outro, do mundo, do cuidado, e tudo isso que está para além só das competências curriculares, etc. Bom, vou dizer muito tristemente que a gente precisa encerrar, mas queria te agradecer imensamente pela partilha muito generosa dessa experiência. Tenho certeza que construiu muitos saberes e criou pontes aqui com as educadoras e os educadores que têm nos acompanhado. Teu trabalho tem sido fundamental para nós. Você é uma referência muito importante para o Semente, então te agradeço muito. Muitíssimo obrigado por essa partilha de hoje. Então, minha gente, vamos fechando, né? Vou deixar aqui também um abraço para todo mundo. Nos vemos na próxima, tá? Esse é o terceiro episódio da primeira temporada do nosso podcast. Então, tem os episódios anteriores, tem as nossas reflexões no blog, a gente está em todas as redes sociais. Então, vamos em frente. Seja bem-vindo para quem está chegando e seja bem-vindo para quem está voltando. Um abraço, até a próxima. Leila, também quero te agradecer, assim, te ouvir agora, meu coração se expandiu, assim, e fiquei um pouco emocionada com as suas palavras, assim. E é isso, assim, te agradecer muito por estar aqui com a gente, né? Desde a primeira vez que a gente se viu, assim, que eu te vi, que a gente foi para a escola, isso ficou, assim, uma vontade muito grande de seguir junto, sabe? Porque cada vez mais isso, assim, é tão nutridor, sabe? É tão nutritivo de ouvir, de conhecer, de estar próximo, sabe? As experiências, as crianças, enfim, tudo é muito contagiante, assim. Gente, eu é que agradeço, né, por terem pensado em mim, né, terem me escolhido. É um privilégio, né, fazer parte aqui dessa roda. Então, eu fiquei muito feliz com o chamamento, né. Então, quero agradecer mais uma vez, dizer que estou aqui sempre, contem comigo sempre, sou Semente, né. Já estou nessa, né. Vocês agora não se livram mais de mim, não, né, porque eu já sou Semente. A quem tá nos ouvindo, a quem nos ouve, a gente está aqui também para trocar. A gente tem as redes sociais da escola, NSC Bananeiras, Facebook, Instagram, então nos acessem por lá. Nos tempos normais, né, a gente recebe visitas, vivências, não é? Então, é só por lá, a gente agenda as visitas também, né? Eu acho muito importante uma visita, conhecer pessoalmente, ver de perto as práticas, isso é muito importante. Então, quem tem esse desejo né, de uma transformação, pode nos procurar. E também meus e-mails aí pelas redes sociais, vocês vão encontrar, né? E podem me procurar, podem me mandar um recado pelo Zap, enfim. Estou sempre disposta a colaborar, a trocar experiências,
né, e poder contribuir com alguém numa prática, eu acho que é essa a nossa função maior, né? Então, me coloco aqui à disposição também para quem precisar de mim, é só entrar em contato. E aproveitar para dizer também, minha gente, bom, quem quiser acessar mais coisas para a gente, tem coisas falando sobre as nossas práticas, no site de Educação e Inovação, Movimento Educação e Inovação no Brasil, tem esse site, no site do Instituto Alana também tem falando sobre nós, tem publicação sobre nós no livro deles de criatividade, vai ser lançada agora, minha gente, eu nem disse para vocês ainda, mas lembram que eu comentei que o ano de 2019 a gente recebeu uma produtora de São Paulo, a produtora Oz, para fazer um documentário sobre... São 15 escolas no Brasil, a gente foi uma das 15 escolhidas. Então, está sendo lançada agora, dia 6, a primeira escola. Então, quando chegar a nossa vez, a gente vai estar divulgando nas redes sociais, mas a gente também vai ter, né, um documentário aí sobre a nossa escola. É mais um instrumento para vocês também nos conhecerem. É isso. Muito, muito obrigada, gratidão, Bárbara, Isaac, Felipe, o pessoal que nos ouviu e que nos ouvirá, né? Devia passar, vai ter fila na porta da escola Nossa Senhora do Carmo para conhecer o trabalho de vocês, Leila, e eu quero estar lá na frente. É isso, minha gente. Beijo grande e até a próxima.